Olá, fera, tudo bem? Estamos começando agora um assunto sobre República Velha. E eu tenho visto as provas do Enem e eu percebo que cada ano cai sempre um assunto da República Velha. Não se preocupe que a gente vai ver agora isso aqui. Veja bem, você está vendo aqui atrás do mapa uma frase escrita Movimentos Messiânicos. Acompanhe aqui em tela inteira, por favor. Você está vendo aí os movimentos messiânicos. Você está vendo aí em Santa Catarina, pintado lá, Movimento Messiânico. E você está vendo aqui na Bahia, Movimento Messiânico. Obviamente, você já sabe que Guerra do Contestado e Guerra de Canudos. Essa Guerra de Canudos, fera, ela também é chamada a Guerra do Fim do Mundo. Não se preocupem que seu Enem não vai pedir esse nome, Guerra do Fim do Mundo. Plínio, mas por que ocorreram esses movimentos messiânicos aqui no Brasil? Fera, a palavra messiânico, ela significa Salvador, Messias. Lembra de Jesus Cristo, o Messias, Salvador? Então, fera, tanto a Guerra do Contestado quanto a Guerra de Canudos, elas tinham o ideal de messianismo, de Salvador. Bom, a Guerra de Canudos, ela, que foi liderada por Antônio Conselheiro, ela tem como ideal messiânico Dom Sebastião. Por isso que ela também é chamada de movimento sebastianista. Por que Dom Sebastião? Dom Sebastião foi aquele rei de Portugal que morreu no século XVI combatendo os árabes lá no norte da África. Você com certeza vai lembrar dessa aula, que isso aí vai originar a União Ibérica. E aí, consequentemente, a vinda dos holandeses para o Brasil. Bom, o que acontece? Antônio Conselheiro, ele fundou no interior da Bahia uma comunidade de crentes, de pessoas que seguiam, Jesus Cristo. Como Antônio Conselheiro, ele estudou para ser padre, e no meio do seminário ele desistiu, já que seus pais eram comerciantes, ele passou a enveredar por outros caminhos, casou-se, mas foi traído pela esposa e, após a traição, ele passou a vagar pelo interior do Nordeste. E ele trabalhava como no interior do Nordeste? Construindo igrejas e construindo cemitérios. Bom, como ele estudou para ser padre, ele agregava multidões ao redor de si, até fundar essa comunidade de crentes em Belo Monte, na fazenda abandonada de Canudos. Depois, voltando para Santa Catarina, aquele movimento lá de Santa Catarina, a Guerra do Contestado, por que ela vai surgir? Porque o Brasil contratou uma empresa inglesa para construir uma via férrea ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. E naquela região específica de Contestado ali, a população ela foi desalojada de suas terras. A população ela foi desalojada e ela ficou insatisfeita com isso. O que acontece? Ela vai se unir ao redor de um beato, chamado Beato José Maria, que vai ser morto nesse conflito com o governo. Plínio, o beato é morto. Por que então o movimento messiânico? É porque aqueles revoltosos acreditavam que o beato José Maria iria ressuscitar e iria voltar a liderar aquele grupo. Bom, e Canudos? Bom, Canudos, gente, vai atrair a atenção dos comerciantes, dos senhores de terra, do governo e da igreja. Plínio, por que Canudos vai atrair a atenção desses quatro grupos? Os comerciantes, por quê? Porque os comerciantes estavam perdendo seus funcionários para Canudos. As pessoas iam morar em Canudos. Por que os senhores de terra? De igual maneira, as pessoas deixavam de trabalhar nas fazendas para ir morar em Canudos. Plínio, por que da igreja? Porque a igreja estava perdendo fiéis. Plínio, e por que o Estado? O Estado, gente, porque Canudos, Belo Monte, era a segunda maior cidade da Bahia. Só perdia para Salvador. Então isso vai atrair atenção, principalmente do Estado. E, obviamente, o Estado vai querer acabar com Canudos. E vai conseguir. Ao todo, serão enviadas 4 expedições para Canudos. Apenas na 4ª expedição é que Canudos veio a cair. 5.000 pessoas com 5.000 soldados queimaram e incendiaram Canudos. Durante 3 dias e 3 noites, Canudos ardeu em chamas e o governo conseguiu vencer a Guerra de Canudos. Um outro movimento que tem caído no vestibular é o movimento que nós chamamos de cangaço, que alguns feras pensam, mas os cangaceiros eles eram heróis, os cangaceiros eles eram os Robin Hoods do sertão. Fera, se você pensar assim, você está errado. Os cangaceiros eles eram bandidos. O movimento de cangaço foi um movimento de bandidos.
E como surgiu, Plínio, esse movimento de bandidos? Fera, o movimento surgiu pelas condições daqui do Nordeste, a miséria, a fome, a seca. Essas pessoas eram pessoas que não tinham esperança de vida e trabalhavam para quem? Trabalhavam para grandes senhores de terra. Esses senhores, feras, eles tinham seus desafetos, tinham suas desavenças e contratavam esses bandos, esses bandidos, para atuarem a seu favor, matando pessoas. Com o tempo, esses bandos de cangaceiros passaram a trabalhar por conta própria, assaltando cidades, assaltando fazendas, enfim, cometendo as mais diversas barbaridades pelo interior nordestino. Bom, esses cangaceiros, eles tinham grupos que os apoiavam, eram chamados coiteiros. Esses coiteiros eram pessoas que pagavam, davam dinheiro aos cangaceiros, que cuidavam dos filhos desses cangaceiros, que davam comida, enfim, davam todo um suporte para o movimento de cangaço. E como é que o cangaço ele vai ter fim aqui no Nordeste? Fera, o cangaço ele vai ter fim com a industrialização lá no Sudeste. Quando a indústria ela chegar no Sudeste, ela vai atrair esses desempregados para aquela região. Por isso que o cangaço vai ter fim aqui no Nordeste. Claro, obviamente, o cangaceiro mais conhecido aqui do Brasil foi Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, que vai ser traído por um coiteiro, era um padre. Esse padre foi torturado pela polícia. A polícia que perseguia os cangaceiros eram chamados de volantes. Então a volante torturou um padre, esse padre falou onde Lampião estava e Lampião foi morto com um balaço. Lampião e boa parte do seu bando, inclusive a sua esposa Maria Bonita. Bom, nós vamos ter também, gente, a economia da Primeira República. E na Primeira República você vai ter um produto bem especial, a borracha. A borracha ela vai ser feita a partir do látex, extraído da seringueira. E a seringueira, ela era encontrada onde aqui no Brasil? Ela era encontrada no norte do país. Então, vários imigrantes, várias pessoas, vários nordestinos foram para o norte do Brasil extrair o látex. Só que esse látex, gente, a extração desse látex, vai motivar um acontecimento bem especial aqui no Brasil, a anexação do Acre. O Acre, como você está vendo no mapa, pertencia ao país da Bolívia. Como ali havia a presença de vários brasileiros, houve um conflito localizado. Não foi um conflito entre Brasil e Bolívia, foi um conflito localizado entre brasileiros e bolivianos. Como ali então havia esses brasileiros, o Brasil resolve comprar o Acre. O Tratado de Petrópolis estabeleceu a compra do Acre por 2 milhões de libras. Um valor que naquela época era bastante significativo. Alguns alunos se questionam, mas quanto valeria hoje? Pouco mais de 600 milhões, né? Quase aí R$1 bilhão. Um valor realmente significativo para um país. Então o Acre, gente, ele vai ser anexado para o Brasil devido a essa produção, essa extração do látex que servia como matéria-prima para a indústria de borracha. Bom, uma outra questão também é o café. O café ele vai ser o carro-chefe da produção aqui no Brasil, da economia aqui do Brasil. E aí você vai ter os cafeicultores sendo beneficiados nesse período. Esse período, gente, da Primeira República, você também vai ter uma característica bem interessante, que era a política do café com leite. Como assim, Plínio, a política do café com leite? Fera, é o seguinte, você vai ter nesse período a alternância política. Políticos paulistas eram presidentes do Brasil. Quando esses políticos paulistas presidiam o Brasil, eles indicavam para sucedê-lo um presidente, um candidato mineiro. Isso se chama a política do café com leite. Por quê? São Paulo, o maior produtor de café do Brasil, e Minas Gerais, o maior produtor de leite. Por isso, essa alternância. Ora Minas Gerais, ora São Paulo. Por isso, política do café com leite. Então, essa política ela vai influenciar todo o primeiro reinado. Obviamente, quando vai haver essa quebra da política, é que vai chegar um baixinho na República do Brasil chamado Getúlio Vargas. Assunto que nós vamos ver em outras aulas. Uma outra característica, fera, desse período foi a introdução das ideias anarquistas aqui no país. O anarquismo ele vai chegar como aqui no Brasil? O anarquismo ele vai chegar com os imigrantes, principalmente imigrantes italianos e espanhóis. Bom, nós já vimos que esses imigrantes chegaram aqui no Brasil devido à lavoura cafeeira. Mas o que acontece? Com a Primeira Guerra Mundial ocorrida na Europa,
vários europeus fugiram do continente e vieram para onde? Vieram aqui para o Brasil. E fera, para o Brasil, a Primeira Guerra Mundial ela foi benéfica. Por quê? Porque o Brasil antes importava produtos da Europa. Como a Europa está em guerra, o Brasil se viu obrigado a ter que produzir os produtos que antes ele importava. Essa indústria ela tem um nome bem específico, é chamada de indústria substitutiva. Por que indústria substitutiva, fera? Porque o Brasil substituiu a importação pela produção desses produtos. Então isso foi benéfico para o Brasil. Entretanto, essa indústria que visava apenas o mercado interno, ela cresce e ela passa a exportar. Quando essa indústria ela passa a exportar, o custo de vida aqui no Brasil ele aumenta. Obviamente, o custo de vida aumentou, mas os salários não acompanhavam esse custo de vida. O que acontece? Esse custo de vida elevado vai motivar a greve geral de 1917, onde essa greve ela foi influenciada, ela foi motivada por essas ideias anarquistas e socialistas que chegaram ao Brasil com esses imigrantes. E aí, obviamente, essa greve ela vai ser benéfica para os trabalhadores. Por quê? Porque os trabalhadores eles vão conseguir ganhos salariais significativos. Então, a greve de 17 ela será influenciada, sim, pelo crescimento do Brasil, pelo crescimento do custo de vida e também pela decadência salarial que havia naquela época. Um outro acontecimento que você tem que guardar desse período é o movimento tenentista. Como assim, Plínio? Movimento tenentista. Fera, o movimento tenentista é o movimento da jovem oficialidade do Exército, tenentes e capitães. Esses tenentes e esses capitães, eles não concordavam com a república oligárquica. Que república oligárquica era essa? Aquela república, aquela política do café com leite, onde políticos ligados a São Paulo e ligados a Minas Gerais dominam o cenário político nacional. Esses tenentes querem acabar com isso. Esses tenentes eles querem depurar essa política oligárquica. Obviamente, esses tenentes não vão ter espaço político, né, e aí vão passar a influenciar outras pessoas para que essas pessoas passem a lutar por suas ideias. E esses tenentes percebem o quê? Que o povo brasileiro ele fica um pouco inerte, que o povão ele é um pouco alienado desse processo político. E aí os tenentes perceberam o quê? Bom, nós tenentes temos que lutar por esse povo, já que o povo não participa da vida política, nós é quem vamos lutar pelos interesses do povo. Ah, Plínio, então eu devo entender que o movimento tenentista era um movimento que visava o bem do povo? Não, fera. O pano de fundo do movimento tenentista era esse, lutar pelo bem do povo. Mas, obviamente, os tenentes estão preocupados com seus ideais. E aí você vai ter um movimento muito significativo nesse período, que é a Revolta do Forte de Copacabana, onde eles não concordavam com o presente, não concordavam com essa república. E aí, lá no Forte de Copacabana, surge um movimento para derrubar o presidente. Não conseguem, 307 militares estavam aquartelados no forte e o forte foi constantemente bombardeado, não resistiram, terminaram, vários se renderam, outros foram mortos. Apenas 17 militares resolveram marchar pela Praia Vermelha, né, e ir até o Palácio do Governo enfrentar o presidente. Obviamente, 17 militares não têm condições de lutar contra todo um exército. Nessa caminhada desses 17 militares, um civil aderiu ao movimento. Esse movimento então ficou conhecido como o movimento dos 18 do Forte. Foram mortos pelos militares. Bom, fera, isso aqui é um pouco um pano de fundo para que você tenha uma ideia do que foi essa Primeira República. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz e até lá.